Vergonha, Atlético é condenado e o Cruzeiro vai pagar o quê? Corajoso, Vitor não fugiu do debate. Por fim, espetacular, Hulk avança em renovação. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Quero aqui pedir os 1000 likes neste vídeo. Será que você pode me ajudar? Além de deixar o seu like, se não é inscrito, me dê a oportunidade de entrar na sua casa de segunda a sexta, sempre à 1 da tarde. Vamos nessa, sem enrolação. Eu, particularmente, não gostaria de tocar neste tema, mas tem certas circunstâncias que a gente não pode abrir mão. Veja bem o que a nossa justiça protagonizou. O Atlético foi condenado a pagar R$2.000 a um torcedor cruzeirense por danos morais. Segundo ele, por conta do que aconteceu no ano passado, naquele clássico polêmico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, com a presença da torcida do Cruzeiro. A condenação destaca o seguinte, abre aspas, tendo em vista a relação do dano moral, a falha na prestação de serviços, no caso do Atlético, quanto à ausência de papel higiênico, sabonete, remoção de cabines, resta configurada a hipótese de dano moral, uma vez que efetivamente demonstrada a frustração do torcedor quanto à conclusão do negócio, ou seja, comprou o ingresso e não foi entregue, teoricamente, aquilo que foi prometido. Assim, entende-se ser suficiente a reparação de dano extrapatrimonial no pagamento de R$2.000, ou seja, o Atlético, teoricamente, teria que pagar R$2.000 a um torcedor do Cruzeiro que se sentiu injustiçado pelo que ocorreu na Arena MRV. Além disso, o Galo teria que arcar ainda com R$180 gastos pelo ressarcimento do ingresso pago pelo torcedor. Meus amigos e amigas, eu não sei se o juiz responsável por este caso tem alguma ligação, assiste futebol, lê os noticiários no dia a dia. Afinal de contas, esse tipo de caso, ele não poderia ser julgado de maneira isolada, de maneira individual, levando em consideração apenas o pedido de um torcedor. O Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro, em termos gerais, causaram um prejuízo, pasmem, de R$150 mil para a Arena MRV. Prestem bem atenção no que aconteceu no estádio. 285 cadeiras quebradas, 7 catracas completamente danificadas e 4 catracas parcialmente danificadas. Além disso, câmera, alarme de segurança e por aí vai. Um verdadeiro problemão. Agora pense bem, se o Atlético fosse cobrar de cada torcedor do Cruzeiro que vandalizou a Arena MRV. Qual é que seria o custo disso? Será que o juiz teria a mesma participação no que tange ao torcedor cruzeirense? Acho até que para identificar quem quebrou a arena não seria tão difícil. Afinal de contas, tem câmera de segurança, sistema ali de monitoramento, e eu esperaria que a justiça tivesse o mesmo peso com os torcedores do próprio Cruzeiro. Aliás, por falar nisso, a reação do adversário foi tentar responsabilizar a quebradeira, a desordem, ali para o próprio Atlético. O Galo ainda pode recorrer desta decisão e acho eu que deveria responsabilizar ou mesmo convocar esta pessoa que processou o clube como réu para ver se realmente isso poderia acontecer de maneira secundária. Ou seja, você me responsabiliza por algo que aconteceu, mas eu também vou te tentar aqui te responsabilizar pela selvageria que aconteceu na Arena MRV. Enfim, mas eu quero saber aqui a opinião do torcedor atleticano. O que você pensa em relação a isso? Você já pensou se cada torcedor do Cruzeiro resolve fazer isso? Enfim, não teria um desfecho tão positivo. E outra coisa, onde está a coerência neste caso? Um julgamento que para mim aconteceu sim de forma isolada, creio que o juiz não acompanha tantos fatos em relação ao futebol e aí cabe ao Atlético recorrer, certamente vai vencer nessa decisão e aí tentando também responsabilizar o próprio Cruzeiro ou quem quebrou, quem fez o dano ali na Arena MRV. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito deste assunto? Para mim é uma brincadeira de péssimo gosto. Vamos falar agora sobre Vitor. Eu quero aqui deixar uma pergunta. Vocês assistiram ontem a entrevista do Vitor, ou pelo menos trechos, partes desta entrevista do novo diretor de futebol? Quando surgiu o nome do Vitor,
Eu, particularmente, confesso que fiquei um pouco preocupado em vários sentidos. Afinal de contas, o Vitor é um iniciante, né, tem ali a sua trajetória como jogador, em parte como gerente de futebol, mas ainda não mostrou absolutamente nada para ser aí o diretor de futebol do Galo. Apesar disso, a gente tem que colocar aqui alguns pesos e algumas medidas. Ontem, após a fala do presidente Sérgio Coelho, da apresentação do próprio Vitor, aliás, eu senti um pouco mais até de tranquilidade no que tange a esse assunto. Ao abrir a entrevista, o Sérgio Coelho informou que o Atlético tinha 3 nomes em pauta, sendo um deles o do próprio Vitor. Destacou que a escolha aconteceu por alguns fatores, dentre eles o fato do Vitor já conhecer o modus operandi do Galo, do próprio Rodrigo Caetano, de poder sequenciar este trabalho que iniciou há cerca de 3 anos, e destacou ainda que todos, inclusive o próprio presidente, confia muito no Vitor e que a decisão não foi tomada por acaso. Me pareceu honesta, inclusive, a fala do Sérgio Coelho e me tranquilizou também, pelo menos em parte. Deu a cara a tapa e o Vitor mostrou, inclusive, que os nomes, aliás, o Sérgio Coelho mostrou que os nomes ofertados não tinham absolutamente nada demais ou que o mercado neste momento não entrega opções tão viáveis ou tão acima desta medida, desse peso, no que tange ao Vitor. Veja bem, se a gente for falar aqui, por exemplo, de Felipe Ximenes, se formos falar, por exemplo, de Paulo Brax ou outros diretores especulados aqui no Atlético, você contrataria algum destes 2 nomes, por exemplo, no lugar do Vitor? Deixo aí a pergunta ao torcedor atleticano. Mas aí falando sobre o Vitor em si, eu achei que ele foi linha dura, não fugiu do debate, foi direto ao ponto, enfim, não titubeou em temas polêmicos como falar sobre o próprio Luiz Felipe Scolari, e quando ele foi questionado em relação a este assunto, aquele momento ali que o Filipão errou e errou feio com o torcedor atleticano, goste você ou não da resposta do Vitor, ele fez sim o papel que um diretor de futebol deve fazer. Eu cheguei, inclusive, a ler comentários no seguinte sentido: pô, Muzi, ele na verdade está adulando o treinador. Até hoje ele é jogador, ele não é diretor de futebol. Amigos e amigas, convenhamos, senhoras e senhores, qual é o papel de um diretor de futebol? O que vocês queriam? Está sendo perguntado sobre o Filipão. Vocês acham realmente que o Vitor tinha que chegar lá e descer a ripa no treinador? Convenhamos, né, senhoras e senhores? Nós não estamos brincando aqui de Brasfoot, de Championship Manager, nada disso. A gente conhece, sabe do caráter, sabe dos valores dele, né? É uma pessoa que é muito querida aqui dentro do clube e a gente não pode fazer julgamento, né, ou taxar o Felipão, né, num momento onde todo mundo, toda pessoa está sujeita a passar. Então, por um momento ruim, um dia difícil, você não pode rotular uma pessoa, né, que tem tanta história. O Vitor mandou bem e não foi pouco. E aqui eu não me refiro à fala do Filipão, mas sim à atitude e aquilo que o Vitor representou na entrevista de ontem. Enfim, lembrem-se também, é bom a gente frisar, tá, que esta é a primeira entrevista coletiva do Vitor. E eu fico ali imaginando o turbilhão de coisas que passam na cabeça do Vitor. Deixa de ser jogador, vem a ser gerente de futebol, a convite do próprio Caetano, de repente já é diretor do Galo. Pô, cara, peraí, nós estamos falando aqui de um cargo de autarquia máxima dentro do Atlético. E ali, naquele momento, ele estava sendo sabatinado por jornalistas extremamente experientes, extremamente capazes, às vezes, de puxar alguma coisinha ou outra, porque o jornalismo é isso. Você pode me dizer o seguinte: pô, Muzi, mas o jornalismo deveria vender só coisas boas. As coisas boas não vendem. Quando eu venho aqui, por exemplo, falar bem de alguma coisa, vocês vêm me criticar porque eu estou falando bem? Quando eu desço o cacete, vocês aplaudem, falam que está tudo certo, que é isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ser coerente com as coisas. O Vitor mandou bem e mandou bem demais. Por ser a primeira entrevista, não demonstrou nervosismo, não demonstrou em nenhum momento titubear em relação às perguntas e, como eu disse, ele foi sabatinado por profissionais extremamente experientes. E o que vende, meus amigos, na notícia é a desgraça, é a coisa ruim. E o Vitor conseguiu se sair muito bem, inclusive em defesa do próprio Luiz Felipe Scolari. E aqui eu deixo o meu recado ao Vitor, a torcida atleticana. E aí eu falo a torcida atleticana em maioria, vai sim te apoiar. E eu espero, aqui agora como um jornalista, que este apoio não seja provisório, ou seja, que seja um apoio longevo, onde ele possa realmente desempenhar o seu papel como diretor de futebol e entregar aquilo que a gente sabe que ele pode. A escolha do Vitor, como disse Sérgio Coelho, não foi por acaso.
Você pode discordar, por exemplo, da minha fala em relação ao período dele, a experiência, né? Que às vezes a pessoa tem que começar um pouco mais de baixo para galgar cargos maiores, mas repito, quem no mercado estaria hoje disponível, não me venham falar de Leonardo, não me venham falar aqui, por exemplo, de Thiago Scuro, que está lá em Mônaco, que esses caras não viriam. Porque é muito fácil criticar, é muito fácil querer, né, fazer com que o novo diretor de futebol vá mal para que ele seja demitido em algum momento e não apresentar nenhuma solução. Apresentem-me a solução, que aí sim a gente pode ter uma discussão saudável a respeito desse assunto. Caso contrário, vai ser aqui para mim, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Essa que é a verdade. Com todo respeito aos torcedores. Agora, você temer, você ter algum tipo de receio, natural, assim como eu também tenho. É natural, mas eu tenho certeza que se o Vitor tiver prazo, tiver tempo, a gente vai ter uma capacidade melhor para avaliar o trabalho dele. Enfim, e por falar em diretor de futebol, por falar em ídolo do Galo, o Hulk está muito próximo de ter aí, né, o seu contrato renovado com o Atlético. Nem só de problemas vive o novo diretor de futebol, o Vitor. E ele foi questionado a respeito da renovação com o Hulk e disse o seguinte, abro aspas, o Hulk é o atleta que melhor representa o que é a idolatria de um jogador no clube. O carinho, o respeito, a atenção que ele tem com o torcedor não é só dentro de campo. E eu concordo plenamente com a fala do Vitor aqui, viu? Mas em um contexto geral. Diante disso, nada mais justo e coerente que reconhecer a representatividade que ele tem para o Galo. Existe já uma conversa em andamento. Assim que evoluir, nós comunicaremos a vocês. E eu tenho certeza que o Hulk tem muito a nos entregar em todos os aspectos que eu falei. Fecha aspas, então, ao Vitor, novo diretor de futebol, falando então sobre a renovação com o Hulk. A informação que o canal Bica Galo apurou é que o Atlético costura nos bastidores uma renovação de contrato com o Hulk até o fim de 2025. Ou seja, Hulk estaria aí praticamente encerrando o seu ciclo no Atlético ou o seu ciclo na carreira aos 39 anos de idade. E aí, massa, ofereceria ao Hulk algum cargo depois de encerrar a carreira como jogador de futebol? E se você fosse escolher um cargo para o Hulk, qual seria? Diretor, gerente, treinador? Onde você vê o Hulk, né, atuando nestas circunstâncias? Olha, eu acho que no momento que esse cara parar, Belo Horizonte para junto com ele. A emoção vem abaixo, afinal de contas, ontem inclusive eu vi um vídeo, não sei se vocês assistiram, vou deixar passando aí para vocês, do Hulk treinando na chuva. E a galera fica assim, é feio o jogador fazer isso, é desnecessário, tá querendo se mostrar. Que se mostre, cara. Que se mostre e seja exemplo para várias crianças, para vários adolescentes, para atletas profissionais. Sabe assim, não tem problema nenhum. Aliás, isso estimula as pessoas. O que a gente mais vê na internet é notícia ruim. E quando tem notícia boa, tem gente para criticar a notícia boa. É um amargor sem precedentes. Enfim, meus amigos, a Biotecna está ofertando cursos técnicos a R$ 97,00, do início ao fim do seu curso. Você que está aí vendo seu filho, seu sobrinho, sem emprego, parado em casa, acione agora a Biotecna, diga que veio do canal Bica Galo e terá 13% de desconto na matrícula e lá na frente essa pessoa vai te agradecer e agradecer muito. Sexta-feira, galera, é o dia dos abraços. Se você não mandou o seu abraço, coloca o seu nome, a sua cidade, o seu bairro, que amanhã, sexta, amanhã é quinta ainda, sexta-feira eu vou mandar os abraços para vocês. E se você quer anunciar aqui no canal Bica Galo, portas abertas, estamos com possibilidades aí para novos anunciantes, então mande agora a sua mensagem para o canal Bica Galo através deste QR Code. Vamos te atender com a melhor paciência, o melhor contrato do mundo para que a sua empresa seja vendida em um canal sério e eficiente. Antes de sair, deixe o seu like, fortaleça o Bica Galo, vamos ajudar a bater os 100 likes aí, galera, ao vivo e 1000 likes depois das próximas 24 horas. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim, eu vou nessa, um forte abraço, até amanhã, à 1 da tarde. Fui!